Então, está entrando para vocês na tela a nossa apresentação, que é sobre a função direção. Vocês vão ver que essa temática é uma temática muito ligada à gestão de pessoas, né, ao gerenciamento das pessoas no dia a dia, à execução dos trabalhos. E a função direção, ela se dá e ela abrange temáticas relacionadas ao comportamento humano nas empresas, como liderança, motivação, comunicação, a questão dos grupos, equipes de trabalho, tudo isso compõe a função direção. Então, como eu falei, é uma função que ela se dá nos 3 níveis hierárquicos, estratégico, tático e operacional. Então, a gente já viu esses níveis. Na verdade, todo o processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle, ocorre nesses 3 níveis. Então, a função direção não é diferente, ela também ocorre nesses 3 níveis. E ela se dá num âmbito mais alto, em nível de diretores e altos executivos, num nível tático, quando a gente trata de gerentes, que envolve cada departamento, e num nível operacional, os supervisores e encarregados. Deixa eu habilitar aqui, que tem alguém chegando. Não, achei que tinha alguém chegando na nossa conexão. Então, nos 3 níveis hierárquicos, nós encontramos a função direção presente. Então, a gente vai começar tratando do tema da motivação. Agora sim, a colega chegando. Então, assim, uma noção geral de motivação, né? Quando a gente trata de motivação, a gente acaba tangenciando as teorias da motivação, e conhecer essas teorias nos ajuda a compreender o comportamento humano nas organizações. Para quê? Para que se tome decisões sobre pessoas. Então, como entendemos a motivação? Entendemos como um impulso de uma pessoa para agir, quando ela vê no ato algo significante. É como se a gente pegasse a palavra motivação e quebrasse em 2 partes, né? O motivo e a ação. Então, o indivíduo tem um motivo, mas não necessariamente ele tem uma motivação interna. Muitas vezes ele age por estar reagindo a uma pressão, a uma coerção. Então, por exemplo, se eu oferecesse para vocês agora, sei lá, 50 mil reais para quem for até o instituto buscar uma pasta que eu deixei lá na sala. Talvez alguns de vocês ou todos saíram correndo, né? Porque vocês têm um motivo, né? Mas não tem uma motivação interna, vocês estão reagindo a um estímulo, nesse caso, que eu estou oferecendo, que é uma recompensa, né, um valor significativo. Se eu, talvez, eu oferecesse R$2, né, uma nota de R$2, provavelmente vocês não deixariam as suas casas, iriam correndo, né, buscar esse material para mim. Então, alguns talvez sim, né, então as pessoas reagem de forma diferente aos estímulos que são oferecidos. E a gente está falando aqui de um estímulo positivo, mas poderia ser um estímulo negativo, no sentido de uma ameaça. Eu vou descontar da nota de vocês tantos pontos para quem não fizer tal coisa. Né? Então, o indivíduo está sem uma motivação interna, ele tem apenas um motivo, né? Ele está reagindo a uma coerção. E os primeiros estudos sobre a motivação humana, eles remontam à antiguidade, não é? Então, ou seja, nada do que a gente vai falar aqui é novo. As teorias clássicas, que são do início do século XX, são até hoje as mais aplicadas. Então, a gente vai conhecer que teorias são essas, que ideias são essas que se tem sobre motivação nas empresas. Então, eu selecionei 3, acho que são as mais relevantes para o nosso entendimento, que é a teoria do Maslow, chamada hierarquia das necessidades, a teoria de McGregor, que é chamada de teoria XY, e a teoria do Herzberg, que é a teoria dos 2 fatores, que são os fatores higiênicos e motivacionais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Começando pelo Maslow, é uma teoria bastante famosa, né, porque ela é conhecida como a teoria da pirâmide, né, a pirâmide da hierarquia das necessidades. Mas não foi ele que inventou essa pirâmide, ele inventou essa ideia de hierarquia de necessidades. Depois alguém foi lá e botou um desenho de uma pirâmide para ficar de uma forma mais didática, de mais fácil entendimento. Então, o que diz essa teoria?
que nós, seres humanos, somos movidos por necessidades. Em primeiro lugar, são as necessidades fisiológicas, que são as necessidades do nosso corpo. Então, num ambiente organizacional, isso se refere a aspectos como intervalos de descanso, conforto, horário físico, né? Então, a gente sabe que quando a gente está muito cansado, com uma fadiga extrema, o nosso rendimento cai. Então, a nossa primeira necessidade é essa, é atender a nossa fisiologia. Depois, nós nos preocuparíamos com as necessidades de segurança, que se referem a condições seguras de trabalho, questões de remuneração, a gente poder voltar na segunda-feira ao trabalho e saber que o nosso emprego continua lá, que a gente vai receber no final do mês. Então, tudo isso é muito importante para o trabalhador. Depois, num terceiro nível de necessidades, são as necessidades sociais, que aí se referem às questões de relacionamento, como a amizade com os colegas, clientes, com a gerência, né, com os pares no local de trabalho. Então, seria um terceiro aspecto que a gente se preocuparia. Depois surgem as necessidades de estima e autoestima, que tem a ver com responsabilidade por resultados, orgulho, ser reconhecido, ter a oportunidade de ser promovido, e num nível mais alto, as necessidades de autorrealização. Então, é aquela questão mais de gostar do que se faz, né, de se realizar no seu trabalho, ver ele como um trabalho criativo, desafiante, sentir parte, né, e ter esse desafio. No Moodle, eu coloquei para vocês um questionário de autoconhecimento. Ele não é obrigatório, é um material complementar do nosso componente curricular. Vocês podem fazer esse questionário, né, para si próprios. No final do questionário tem uma forma de tabular os dados e ali o resultado mais alto que der nessa tabulação vai mostrar para vocês qual desses 5 tipos de necessidades é o mais relevante para vocês nesse momento. Então, é bem interessante fazer talvez em momentos diferentes da nossa vida, porque as nossas necessidades mudam, né? E por que é interessante conhecer essa teoria? Porque isso pode apontar questões que a empresa pode trabalhar para atender as necessidades dos trabalhadores, isso ser, muitas vezes, né, um diferencial, tornar ela uma melhor empresa para se trabalhar. Então, essa é a nossa primeira teoria. A segunda teoria é a teoria de McGregor, é chamada de teoria X e Y. Eu brinco que é a teoria boazinha e a mazinha, né? Na teoria X, é uma concepção que se tem sobre o trabalhador, vê as pessoas como preguiçosas, indolentes, que não querem trabalhar, não querem responsabilidades, e por isso precisam ser controladas e dirigidas, são pessoas ingênuas, sem iniciativas. Então, é uma visão que se tem sobre o trabalhador, mostrando que realmente a chefia tem que ficar em cima, né, que não há uma maior confiança, não há uma iniciativa por parte do trabalhador, então as pessoas seriam bastante preguiçosas, né. Já a teoria Y é o oposto, é uma visão que se tem sobre o trabalhador, de que os trabalhadores, as pessoas são esforçadas, gostam de ter o que fazer, e que o trabalho seria uma atividade quase tão natural como brincar ou descansar. Claro que aqui forçam um pouquinho a barra, né? Mas, enfim, as pessoas procuram, aceitam responsabilidades, podem ser automotivadas, autodirigidas, são criativas, são competentes. Então, é uma outra visão. Então, são visões bastante extremistas que se tem sobre os trabalhadores. De novo, por que conhecer isso? Para ajudar também nas políticas, nas decisões sobre o pessoal. E aí poder ter um direcionamento, uma direção melhor. A terceira teoria é a teoria dos 2 fatores do Herzberg. Diferente dos 5 níveis de necessidades no Maslow, o Herzberg divide em 2, e ele chama isso de fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os fatores higiênicos são relacionados às condições de trabalho, e os fatores motivacionais ao trabalho em si. Então, o que ele diz em relação aos fatores higiênicos? Que esses fatores, se a gente diminuir eles vão causar insatisfação. Então, por exemplo, um fator higiênico seria o salário, né, porque o salário é algo relacionado a uma condição de trabalho. Quando a gente diminui o salário, se isso pode ocorrer, né, ou, enfim, tira alguma vantagem, né, um benefício que o trabalhador tenha, isso gera
bastante insatisfação no grupo de trabalhadores. Por outro lado, se há um aumento, uma melhoria desse fator higiênico, isso seria uma zona de neutralidade ou uma não insatisfação. Ou seja, só contribui para que não haja insatisfação, mas não geraria uma maior satisfação. E vocês vão dizer assim, mas eu gostaria de ter um aumento do salário, eu ficaria satisfeito. Só que não é assim o ficar satisfeito eternamente, né? Na verdade, a gente até fica momentaneamente satisfeito. Mas depois o que, que a gente quer? A gente quer mais, né? Então a gente quer sempre a melhoria disso. Já o fator motivacional, ele é o contrário, né? Quando há uma diminuição desse fator, e é um fator relacionado ao trabalho em si, ele gera uma não satisfação, ou seja, a zona de neutralidade. E quando há um aumento de um fator motivacional, esse sim geraria a verdadeira satisfação. Então, qual é o segredo aqui dessa teoria dos dois fatores? É tentar minimizar, né, ou adotar uma política empresarial que não diminua os fatores higiênicos, que ofereça ali o básico, mas, ao mesmo tempo, ofereça fatores verdadeiramente motivacionais para estar realmente estimulando os trabalhadores. Esses fatores vocês podem verificar nesse slide a seguir, em que a gente tem, então, os dois comparados, né, fatores higiênicos e os motivacionais. Também, como sinônimos, fatores higiênicos são chamados de insatisfacientes ou extrínsecos, porque são externos, né, ao trabalho, ou seja, são relacionados ao ambiente de trabalho. E os fatores motivacionais, chamados também de satisfacientes, são intrínsecos, ou seja, próprios, né, relacionados ao trabalho em si. Então, ali a gente tem uma listinha, vocês podem ver na coluna da esquerda, que nós temos fatores relacionados às condições de trabalho, às políticas da empresa, à situação do trabalho, né? Então, quando a gente faz uma melhoria de tecnologia, dá um equipamento melhor para o trabalhador, dá uma condição até mesmo física, né, de uma segurança maior do trabalho, a gente está mexendo em fatores higiênicos que são muito importantes. Mas aqueles fatores relacionados mais à conquista, ao reconhecimento, a pessoa, enfim, se realizar naquele trabalho, né, algo que oportunize para ela um maior crescimento, aí a gente está trabalhando os fatores motivacionais, verdadeiramente motivacionais. E é uma proposta que surge nessa área, é a do enriquecimento do cargo, que é uma ideia de tornar aquele trabalho com mais tarefas ou tarefas mais elaboradas ou de maior responsabilidade para o trabalhador. Isso trabalharia, então, essa questão do fator motivacional, estimulando ele, né, a se dedicar mais ao trabalho. Então, aí a gente fecha essas teorias da motivação, depois eu vou abrir para a gente comentar um pouco mais. Depois, o outro tema importante da função de direção é a liderança, porque a função de direção ela só ocorre quando a gente tem duas ou mais pessoas envolvidas, e esse é o princípio da liderança, porque o líder é alguém que vai influenciar os outros a atingir metas ou atingir objetivos. Então, sempre quando a gente fala de liderança, a gente pressupõe que há um líder e há um seguidor. Tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem um líder A, um seguidor B, o líder A exercendo influência naquele seguidor B, e considerando que A e B podem ser indivíduos, pessoas físicas, né, ou grupos de indivíduos também. Né? Então, um grupo liderando, um grupo seguindo, ou um líder individual liderando um grupo de seguidores, ou um seguidor, temos as várias possibilidades aí. Então, alguns aspectos importantes sobre a liderança é que quanto maior o número de seguidores, maior a influência dessa liderança. E quanto mais bem sucedida a realização das metas, mais evidente a liderança também. Os líderes, eles são aqueles que têm uma visão dentro da organização. E o que é essa visão? É onde se quer chegar. É uma imagem mental de um estado futuro possível e desejável. E a gente vai dizer também que a liderança é além das funções administrativas, apesar da gente estar estudando ela aqui dentro da função de direção, ela não se restringe só a isso, ela é algo mais amplo, porque ela inspira as pessoas a atingir essa visão. E vejam que essa visão vem lá do nosso planejamento que nós já estudamos. Então é muito importante essa inspiração.
Outro aspecto também relevante é que os indivíduos não são necessariamente bons seguidores. E também que um gestor, quando ele assume essa função dentro da organização, ele lidera os seus subordinados, mas ele é liderado. Então, ele ocupa os dois papéis, né? Um de líder dentro da empresa, mas muitas vezes ele pode ser seguidor também. Isso quando a gente está falando de liderança formal, né? Oficial dentro da empresa. Já os seguidores eficazes vão ser aqueles que desempenham as suas responsabilidades de forma consciente, com entusiasmo e com comprometimento. Aqui, quando a gente fala de liderança, nós temos 4 ideias que eu quero trazer para vocês, que são teorias ou abordagens para a gente entender um pouco melhor. A primeira é a abordagem dos traços, depois a comportamental, situacional e a abordagem de estilos de liderança. O que é a abordagem de traços? É uma ideia que se tinha antigamente e que ela pregava que existe a personalidade de liderança, ou seja, os líderes não podem ser formados, já nascem prontos, é aquela coisa assim, a pessoa já nasceu líder. E é uma abordagem que já foi superada, porque hoje isso já é provado que as pessoas podem se desenvolver enquanto líderes, podem não apresentar nem características de liderança na infância, mas depois vir a se desenvolverem. Então, ela meio que quebra essa coisa meio predestinada de, ou você é, ou você não é líder. Mas muitas pessoas ainda acreditam, né, fielmente, assim, nessa abordagem. Na verdade, o que os estudos têm mostrado é que existem algumas características de personalidade ou do comportamento que favorecem a liderança, mas não que a pessoa seja condenada a ser ou não ser líder. Bom, depois nós temos a abordagem comportamental. Ela não está aqui muito preocupada se a pessoa nasceu ou não líder, ela está mais preocupada em tentar identificar o que fazem os líderes. E nessa abordagem, se diz que o líder ideal é aquele orientado tanto para o trabalho a realizar, quanto para a condição humana da sua equipe. Ou seja, como se tivesse um contínuo, uma reta, né? Ou seja, aquele que se foca tanto para a tarefa, para as metas, para o trabalho, para o dia a dia, como aquele que também está preocupado ali com os sentimentos, com as pessoas, com a condição humana, tentando equilibrar essa balança. Depois, a terceira abordagem é situacional, ou seja, tem a ver com a situação. Ela diz que os comportamentos eficazes de liderança variam conforme a situação, ou seja, o ambiente de trabalho e as características dos seguidores. Então, que não existiria um comportamento universal de liderança, ele ia variar. É aquela coisa meio que dançar conforme a música, né? Então, conforme o grupo que eu tiver, né, o contexto que estiver envolvido, eu posso ter uma abordagem, um comportamento mais rigoroso, talvez mais flexível, mais voltado para as tarefas, mais voltado para as pessoas, então conforme cada situação. Depois, a quarta ideia é a dos estilos de liderança, do Lewin. Ele diz que existem 3 tipologias de liderança. Uma que apresenta uma conduta mais autocrática, ou seja, aquele mais autoritário. E muitas pessoas dizem que, na verdade, quem tem essa conduta não seria um verdadeiro líder, né? Porque não vai estar exercendo uma influência positiva para a pessoa atingir uma determinada meta, mas simplesmente a pessoa vai fazer porque está mandando e tem hierarquia, tem autoridade sobre aquela pessoa. Mas ele classificou como uma das possibilidades, um dos estilos. Depois teríamos uma conduta democrática, né? Então, aquela pessoa já que ouve a todos, que tenta participar junto das decisões, de uma forma muito mais democrática. Então, seria um outro extremo. E teria um terceiro tipo, que é chamado de conduta permissiva. Vem numa palavra em francês, um termo, que é o laissez-faire, que significa deixa fazer, deixa acontecer. É uma ideia, assim, de um líder um pouco ausente, né? Aquele que dá toda liberdade para o grupo, bem o oposto do autocrático, né? Então, ele não está ali junto, ele dá total liberdade e deixa as pessoas atuarem como elas julgam, enfim, que seja a forma mais efetiva e como elas querem fazer. Então, seriam 3 estilos, e isso é interessante para a gente também conhecer, né, essas diferentes possibilidades, porque em alguns momentos nós vamos lidar com pessoas que adotam um ou outro estilo, ou nós mesmos vamos ter um ou outro estilo.
E o terceiro tema, que eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho, é a questão da comunicação. Porque é um tema importante, já que as falhas de comunicação são fontes frequentes de conflitos. Eu não conheço nenhuma empresa que não tenha problema de comunicação, algumas têm em maior ou em menor grau. E entendemos como comunicação a transferência e a compreensão de uma mensagem. Então, da mesma forma que motivação, né, a gente pode quebrar a palavra em comum e ação, né? Então, como se fosse uma ação comum. Então, aqui a comunicação também pressupõe duas ou mais pessoas envolvidas. Ela é importante, né, dentro do ambiente organizacional, ela age no controle do comportamento, facilita a motivação no sentido de esclarecer o que deve ser feito, como é que vai ser feito, dando orientação, é um meio de expressão de sentimentos, proporciona informações para que as pessoas precisam para tomar decisões, então ela é extremamente importante, e vocês na área da segurança do trabalho devem ser aliados da comunicação, para a gente poder ter efetividade na nossa atividade junto aos funcionários das empresas. Como acontece esse processo? Então, o processo de comunicação inclui passos entre uma fonte e um receptor, que resultam na transferência e na compreensão de um significado. E habilidades, atitudes, conhecimento, o sistema sociocultural, tudo isso vai afetar a mensagem codificada, tanto na fonte, que vai emitir essa mensagem, como lá no receptor, que vai decodificar e vai interpretar essa mensagem. Então, o processo de comunicação, ele é composto pelas seguintes partes: a mensagem, que é o produto físico codificado, a codificação, que é a conversão da mensagem no formato simbólico, o canal, que vai ser a mídia pela qual a mensagem viaja, a decodificação, que vai ser a tradução, essa interpretação da mensagem enviada pelo emissor, e o feedback, que é o retorno, né, a devolução da mensagem, para verificar se houve a compreensão. Então, tudo isso forma o processo de comunicação, e as falhas, elas podem se dar em qualquer ponto deste processo. São barreiras para que haja uma comunicação eficaz na empresa, aspectos como a filtragem, que é quando o emissor já manipula a informação, seja conscientemente ou não, a percepção seletiva, que é um problema que ocorre lá no receptor, né? Então, isso gera falhas na interpretação da realidade, a pessoa interpreta de uma forma bastante limitada a informação. Por um outro lado, a sobrecarga também é um problema muito comum hoje em dia, né? O excesso de informação acaba prejudicando, porque a pessoa acaba não se informando corretamente. Também uma postura de defesa, que é o não envolvimento, aquela coisa assim, eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, né, não querer se envolver com a comunicação e acabar também não compreendendo tudo que é necessário. Linguagem, também muito importante, né, então uma linguagem inadequada prejudica muito a comunicação. E também o medo da comunicação, seja de uma comunicação escrita, oral, pessoal, não presencial, das diversas formas. Tem muitas pessoas que têm alguma restrição ao processo de comunicação. Então, tudo isso acaba por gerar problemas, né, dentro da organização. A comunicação, ela flui no ambiente organizacional por meio de redes, que são canais pelos quais essa informação vai fluir, tanto os formais como os informais. Então, nas redes formais, são aquelas redes previstas na própria organização, na estrutura da empresa. Então, ofícios, memorandos, comunicação interna, e-mail, ordens de serviço, documentos. Então, tudo isso é formalizado, né? Mas tem também as redes informais, que às vezes funcionam melhor que as redes formais, também conhecidas como redes de rumores, rádio peão, rádio corredor, que é aquela conversa lá com o meu amigo, né, o bate-papo no cafezinho, na hora do lanche, enfim, né? Então, muitas vezes a informação corre muito rápido por meio dessas redes. Cabe à empresa saber utilizar isso a seu favor. E qual canal escolher? Bom, os canais diferem muito em relação à sua capacidade de transmitir informações.
A riqueza do canal tem a ver com a quantidade de informação que pode ser transmitida. Então, quanto mais rico o canal, mais múltiplos sinais, se tem um feedback imediato, um toque pessoal. Quanto menos rico, né, mais formal, mais distante. Então, no slide a seguir, a gente pode ter uma noção, né? Então, por exemplo, folhetos, boletins, relatórios são canais mais pobres, servem para mensagens rotineiras, mensagens claras que não vão gerar dúvida. Depois, nessa escala, a gente tem os memorandos, cartas, ofícios, documentos internos, e-mail, telefone, conversa face a face, até o meio mais rico, que é, né, o presencial, conversa face a face mesmo. Nesse caso, a gente usa mais para mensagens não rotineiras ou ambíguas. Então, por exemplo, se a empresa vai implementar um plano de demissão voluntária, basta simplesmente colocar uns cartazes por aí espalhados na empresa? Com certeza não. Isso vai gerar muita confusão, porque cada um vai ler o cartaz, vai interpretar de uma forma, já vai começar a rádio peão, o pessoal fazer fofoca, né? Não há esclarecimento. Então, o mínimo que deve ser feito é um pronunciamento. Mas o mais, deveria ser feita uma preparação dos gestores para que eles tivessem uma conversa face a face com as suas equipes, mostrando qual é o objetivo desse plano, o que se quer atingir, qual é o impacto que isso vai ter no trabalho, né? O que vai acontecer com as pessoas que não aderirem e com os que aderirem, porque é algo extremamente, um assunto extremamente delicado, porque lida com a vida funcional das pessoas e se precisa de todo e qualquer tipo de esclarecimento. Então, não basta simplesmente colocar um cartaz e achar que está comunicando uma informação que é uma informação não rotineira e que pode gerar muita dúvida, muita ambiguidade. Então, escolher o canal adequado. E, por fim, né, as questões atuais na comunicação. Então, o que pega nessa área da comunicação hoje nas empresas? Primeiro, a comunicação politicamente correta. Então, como escolher adequadamente as palavras, educação, clareza. Também a comunicação multicultural, ao passo que a gente tem cada vez mais organizações que atuam em ambientes diferentes, né? A gente sabe que muitas vezes um termo, um conceito, enfim, uma entonação, uma forma como é colocado numa determinada localidade é diferente de outra. Então, se a gente tem funcionários de diversas partes do país, ou mesmo internacionais, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o que faz sentido para um pode não fazer sentido para o outro. E também as comunicações eletrônicas, que são a bola da vez, né? Então, as questões das redes sociais, da internet, da etiqueta na internet, de como está se comunicando adequadamente. Então, tudo isso são aspectos importantes que a função direção tem que se ater. E aí, pessoal, a gente encerra essa parte, então, e já vou abrir para as perguntas e comentários de vocês.